Meu nome é Igor Almeida, sou aluno do curso de Engenharia Elétrica pelo Instituto Federal de Goiás e hoje vamos abordar, conforme solicitado, a disciplina de Introdução a Sistemas Computacionais, o tema Modularização. O que é e para que serve modularização? Quando falamos em programação, falamos sobre programas e quando falamos em modularização, falamos em subdividir esses programas ou subdividir as tarefas presentes nesses programas. Bom, a modularização consiste em organizar o nosso código-fonte em módulos. Então, significa dividir e organizar o programa de forma a separar as tarefas específicas para cada parte responsável. Então, cada módulo vai ter uma designação específica, vai ser distinto, vai ser separado e independente de outro módulo ou do programa principal. Vai ser independente. Bem, as vantagens, então, a partir do momento em que entendemos que modularização é a separação, é a organização do programa em módulos, então, a partir de então temos as vantagens de se organizar esse programa em módulos, que é facilitar o manejo do código, isto é, quando vamos fazer algum tipo de manutenção, até porque quando fazemos algum tipo de manutenção em um programa que não utiliza as técnicas de modularização, muitas vezes é necessário que você altere em várias partes deste código, desse programa principal, trechos de comando. Já no programa que utiliza o conceito de modularização, você necessita alterar muitas vezes pequenas partes, e essas partes estão divididas em módulos. Então você precisa alterar em um único local e não é necessário então você precisar ficar procurando linhas de código para alterar e você conseguir atingir o seu resultado, fazer o seu programa, executar uma tarefa que você queira. Então, o programa que está em módulo, ele tem um fácil manejo do código e uma fácil manutenção. Fica mais fácil de você trabalhar também em equipe. A outra vantagem do programa que utiliza modularização é que o programa com módulos evita a repetição de trechos de comando. Quando você precisa mais de uma vez de executar uma mesma tarefa, você chama o procedimento, bem é o nome dado aos módulos, ou uma função. Há também a vantagem do reaproveitamento de código. Você vai fazer, por exemplo, um programa e nesse programa você precisa de um corpo, de um trecho de código que execute determinada tarefa. Então, se você tem isso em módulos, você pode utilizar em outros programas sem a necessidade de muita adaptação. Também há outra vantagem de diminuição do tamanho do algoritmo. Haja vista que, evitando a repetição de trechos de comando, você diminui a extensão, o tamanho do programa, entre outras coisas, entre outros benefícios que a modularização nos traz. Na matéria de Introdução a Sistemas Computacionais, vista no curso de Engenharia Elétrica, nos foi proposto alguns exercícios sorteados. Me foi sorteado um exercício e vamos fazer ele agora para ficar um pouco mais claro sobre o que seria modularização. Bem, o exercício é o seguinte: faça um procedimento. Vamos lá. Faça um procedimento que recebe por parâmetro
dois vetores de 10 posições ou de 10 elementos inteiros e que calcule e retorne também por parâmetro o vetor diferença dos dois primeiros. Então, o que nos é pedido nesse exercício? Fazer um procedimento, então vamos usar os recursos de módulos, que recebe por parâmetro, já vou falar o que é parâmetro, dois vetores de 10 elementos inteiros, lembrando que esses elementos presentes nos dois vetores precisam ser do tipo de variáveis inteiras, e é preciso calcular esses dois vetores que eu fizer a leitura e retornar também por parâmetro o vetor diferença dos dois primeiros. Então é preciso ler dois vetores. Esses dois vetores contêm elementos inteiros, então as variáveis precisam ser inteiras, e no final é preciso fazer um vetor de diferença dos dois primeiros. Vamos ao algoritmo. Bem, vamos começar primeiramente pelo programa principal e depois vamos falar sobre os módulos ou as separações, os subprogramas. Bem, a parte selecionada chama-se programa principal, também conhecido como main. Na primeira linha de código do bloco main, temos a definição das variáveis. Então já é possível eu definir o tipo de dados, que no caso é inteiro, como eu havia dito, os vetores, no caso o primeiro vetor eu chamarei de A, o segundo vetor de B e um terceiro vetor para fazer o vetor diferença de C. Todos eles com 10 posições, e utilizarei também uma variável i, que é para andar, como se fosse andar dentro desse vetor A, B e C. Bem, a estrutura de repetição for nos vai permitir, por exemplo, andar ou ler cada posição de A. Ler um valor, atribuir um valor para cada posição de A. No caso, vamos começar em 0, porque i vale 0. Então, só para ficar claro, essa parte do código é a parte de leitura. E essa parte é a parte de leitura dos valores dos vetores. Então, para cada posição, eu vou ler um valor. O valor que eu digitar. Então, começamos o algoritmo em 0. Então, A na posição 0, vamos supor que eu digitei 2. Então, o valor da posição 0 vai ser 2. Então, dentro da posição 0, eu vou incluir o número 2. Aí, o for vai me permitir passar para a posição 1 depois de ler a posição 0, a partir desse i++. Então, na posição 1, depois que eu digitei o número para a posição 0, vai vir a posição 1, que eu vou ter que digitar um número. Aí, por exemplo, eu digitei 5. Então, A na posição 1 vai valer 5. Isso falando sobre o vetor A. Um pouco abaixo, logo abaixo, utilizamos outra estrutura de repetição for, que é para mostrar, fazer esse mesmo quadro aqui, esse mesmo esquema, só que sem fazer a leitura, só para mostrar o que tem dentro da posição 0, o que tem dentro da posição 1 e assim por diante, até atingir a posição 9. Por que 9? Iniciamos em 0 e vamos até 9. Por que 9? Porque se você contar de 0 a 9 são 10 posições. Então, terminado vetor A. Parte de leitura e a parte de mostrar na tela. O vetor B, a mesma coisa, leitura
é a parte de mostrar na tela. Então, agora vamos falar a respeito do que nos interessa. Como dividimos as tarefas, dividimos o programa em subprogramas, vamos trabalhar com procedimentos. Só para que vocês entendam, o procedimento, sempre que eu falar a palavra procedimento, é void. E esse procedimento vai ser como se fosse uma função. Esse procedimento ele terá que ter um nome, as entradas de dados, também chamadas de parâmetro, e um corpo onde eu vou ter o meu código, ou o que o meu procedimento vai fazer em relação ao que me foi dado, ao que me foi dado de dados. Bem, feito o procedimento utilizando void, definida o nome da chamada do procedimento e incluindo os parâmetros para receber os vetores, porque eu preciso receber os vetores para que eu possa realizar o vetor diferença entre A e B. Bem, então vamos entender o que tem aqui dentro desse procedimento. Dentro do meu procedimento temos um for que vai variar essas posições. Lembra que o i é as posições. Então ele vai variar as posições em A, em B e em C. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha digitado esses valores para essas respectivas posições em A e em B. Aí B, na posição 1, vale 7, por exemplo. A parte do procedimento, como ele é um subprograma, ou seja, ele vai ter uma tarefa determinada, uma tarefa específica, como eu havia dito na explicação sobre modularização. Então, C vai ser o vetor que vai receber a diferença de A e de B. Aqui, ó, C vai receber, ou igual, né, a diferença, o menos aqui, de A e de B. Aí conforme vai variando as posições. Bom, vamos começar em 0, né? Porque o for começa em 0. Então, C na posição 0 recebe A na posição 0 menos, né? Que é a diferença, né? B na posição 0. Então, eu tenho o seguinte. O A na posição 0 vale quanto? 2, né? E o B na posição 0 vale quanto? 6. Então eu vou fazer a diferença dos dois. Então, fazendo a diferença dos dois, eu tenho menos 4, certo? Então, o valor de C na posição 0 vai ser 4. E a mesma coisa para a posição 1. Posição 1 de C, de A e de B. Vai ser da seguinte forma. C na posição 1 recebe A na posição 1 menos B na posição 1. Então, vai ficar o quê? 5 menos 7. 5 menos 7 sobra quanto? Menos 2. Então, C na posição 0 é igual a menos 2. E aqui é menos 4. Desculpe o erro. Então, feito isso,
já entendemos então o que o procedimento, esse módulo do procedimento faz, esse subprograma chamado procedimento, definido como vetor, faz. Bem, para passar esses valores, para que esse código, essas linhas de código sejam, essas linhas de comando sejam executadas, é necessário que eu entre com valores nesses parâmetros acima aqui. Esses valores vão ser passados da seguinte forma: eu vou chamar o meu procedimento, vai ser o nome da minha tarefa a ser realizada. No caso, eu designei como vetor e vou ter a entrada de dados do vetor A, vetor B e do vetor C. Feito isso, vai acontecer aquilo que eu demonstrei abaixo, do C receber A menos B na posição respectiva, e posteriormente teremos então a exibição do vetor diferença, que é feita fora do procedimento. A exibição, vou utilizar uma estrutura de repetição for, e um printf lendo posição, valor de posição a posição. O que está na posição 0 do C, o que está na posição 1 do C, o que está na posição 2 e assim por diante. Vamos rodar o algoritmo para ficar mais claro. Compilando. Vamos rodar. Bem, o primeiro é o vetor A. Então vou fazer a leitura do vetor A. São 10 posições, tenho que entrar com 10 valores. Pronto. Mostrei o vetor A. 1 e 1. A mesma coisa, só para testar, vou fazer em B. Digitar 1 para todos os valores em todas as posições de B, do vetor B. Ele me mostrou B e já me deu a diferença, o vetor diferença entre os dois. Então, no caso, ficou 0. Então, é basicamente isso. Eu peguei o meu programa principal, utilizei ele para fazer a leitura dos vetores e usei um subprograma, um programa específico para realizar a diferença entre esses meus dois vetores, o vetor A e o vetor B. Espero que tenha ficado claro para todos. Qualquer dúvida, postem na seção comentários e até a próxima.